Fala, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Corinthians junto com a turma do Gazeta Esportiva, que traz a informação que Igor Coronado pode estar de saída do Corinthians. Igor Coronado cobra 10 milhões do Corinthians e negocia a saída do clube. Vamos acompanhar aí junto com a turma do Gazeta Esportiva essas informações. Chegou a vez do Corinthians no Gazeta Esportiva. Informação de credibilidade do site gazetesportiva.com. O meia Igor Coronado cobra uma dívida de 10 milhões de reais do Timão, referente às luvas que ele teria que receber pelo acerto com o clube. O jogador está negociando a rescisão de contrato com o Corinthians. A falta de espaço no time também está pesando nesse momento de decisão sobre o futuro. Gente, mas mal chegou. Já está indo embora, acho que fez um ano que ele chegou com aquele monte de mala, lembra? Um monte de mala, só de excesso de bagagem deve dar todo esse preço aí. E é ele cobrando o Corinthians, o Memphis cobrando o Corinthians, fora que a gente não está sabendo, né? Que situação, né? O trabalhador, ele tem o direito de receber aquilo que foi acordado, né? Então, assim, se você trabalhou, se você tem um acordo, você tem que receber. Isso é uma coisa. Agora, ele vai sair também porque não está tendo muita oportunidade no time. Não está tendo oportunidade porque ele não está demonstrando o futebol necessário para ter esta oportunidade, porque o Coronado, quando chegou com as 800 mil bagagens aqui no Brasil, todo mundo achava que ele ia pegar a camisa e jogar, né, Garrafa? E não foi assim. Não foi assim, é um jogador que tem qualidade, mas que não conseguiu se firmar nesse time. Não, até onde eu sei, não é só o Memphis, não é só o Coronado que estão com grana para receber. A premiação do Campeonato Paulista não foi paga, me parece que a nenhum dos jogadores. Né? Então, a questão do Memphis, né? São situações diferentes. Por exemplo, o Memphis, ele obviamente está dentro do contexto do Dorival, está nos planos, mas ele, com a cultura europeia e no direito dele, ele está ameaçando aí que se não pagar até sexta-feira, ele não se apresenta. É direito. O Coronado, ele está vindo a público falar dos 10 milhões porque ele está vendo que também não está no contexto e ele vai vazar. Então ele fala, gente, já que eu não vou ser aproveitado, eu também acho. Vocês me dão minha grana e eu vou vazar. Ele está pedindo aquilo que o Corinthians pagou ele. Os outros atletas, assim como o Coronado, que tem grana para receber, que estão no contexto, está todo mundo atrasado, mas estão jogando. Eu não estou dizendo que está certo, que tem que ser assim, não. Acho que o profissional trabalha, tem que receber. Mas é uma cultura, lamentavelmente, uma cultura comum aqui no futebol brasileiro e sul-americano. Eu te pago o que está na carteira, mas o por fora, eu vou pagando e tal. Sempre e o europeu não atende assim, não entende assim. De qualquer forma, a situação do Memphis é complicada. Eu acho que o Corinthians também tinha que resolver logo, liberando o Memphis. O Memphis não está afim mesmo de ficar, entregou muito pouco, está preocupado com outras coisas. O Yuri Alberto deve ter grana para receber, viu, Yuri Alberto? O Yuri Alberto está nas férias treinando. Eu não estou dizendo que não tem que pagar, está errado. E o Corinthians vai cair numa situação complicadíssima. Uma coisa é uma Porque coisa, outra uma coisa coisa vai começar a estourar atrás da outra, né? Deram o clube para fazer o contrato com o Memphis, para ele jogar o que ele jogou? Sim. Subiu na bola no final do Campeonato Paulista. Quem fez o gol foi o Yuri Alberto, pô. Não conseguiu dar um chute na Sul-Americana. E negócio de música lá, música. Não vou nem mais falar. Vamos falar uma coisa? né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Pode perguntar. Vou chegar aqui no meio. O diretor não falou, mas vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer. Fecha na câmera 3, Marininha. Vamos aqui, ó. A pergunta é a seguinte. Igor Coronado, fica ou pega o beco? Pega o beco. Pega o beco. Memphis Depay, ainda mais depois do que fez com o Neto, fica ou pega o beco? Pode pegar o beco, porque não está comprometido. Não está jogando. Não deu liga, não está jogando. Tecnicamente seria um jogador interessante, mas não está ficando, então pega o beco. Sul-Americano, o que ele Já fez? arranjou problema com o craque? Pega o beco, Memphis. Pega o beco. Abraço pro gaiteiro. É isso aí. Bom, agora eu vou chegar aqui. A gente vai falar ainda mais do Corinthians daqui a pouquinho. Se prepara, porque tem muita coisa boa aqui. Só rapidamente aqui, ainda sobre o Memphis, né? É importante a gente falar que parece que ele e o Corinthians podem chegar a um acordo através da uma agência de modelos. Quem? Essa história, uma agência de modelos. Sabendo também. Não, né? quem pode entrar em O acordo? Memphis com o Corinthians. O Corinthians deve 6 milhões da premiação que ele está cobrando. Deve. Tem uma agência de modelos, Fatal Models, acho que chama, Fatal né? Model. Modelos. Tá. Modelos, são as meninas, Mas né? como? Mas assim, o Corinthians já descartou pagaria isso. essa dívida. Eles querem criar troca de uma ação de publicidade. marketing, mas é um produto assim meio difícil, né, de vender, não sei, né? Naquele site, né? Aquelas coisas, mano, enfim, não sei. Deixa pra lá, galera. Mas eu acho que o Corinthians... Acho que não. Mas tem que pagar o cara.
Mas calma, ué, o Corinthians não tem só essa agência de forma. modelos aí, de site, não sei se é... Bom, deixa eu ir pro Facicânica, Rafa. Eu não sei como é que é esse negócio aí. É complicado isso aí. E por falar em grana e aí de outro clube, a gente debateu ontem aqui que o Memphis está cobrando atrasados do Corinthians, pode nem voltar. E não é só ele, não. Aqui no UOL, o Samir Carvalho fala que o Corinthians deve 10 milhões de reais também ao Coronado, meu caro Casagrande. São 8 milhões de luvas e 2 milhões de comissões ao staff do Coronado. 10 milhas para o Coronado, aí realmente você acha que o Textor está fazendo tudo certo, porque é uma loucura isso, né? Não, então, eu posso dizer com toda a propriedade que desde a chegada do Coronado eu alertei e falei que era um absurdo o jogador ganhar 2 milhões por mês, sendo que ele não jogou em nenhuma grande liga, em nenhum grande time espalhado pelo mundo aí. Jogou quinta divisão, quarta divisão da Itália, terceira divisão da Inglaterra, jogou no Tibete, ele foi se destacar na Arábia Saudita, se eu não me engano. E aí você chega e contrata o cara por 2 milhões por mês. Quem caiu nessa... Quem aceitou um negócio desse? Quem foi o gênio que aceitou isso? Esse aí é um contrato que tem que ser avaliado, gente. Eu não tô falando sério. É uma coisa que tem que chamar as pessoas que participaram para dar depoimento lá no Conselho Deliberativo do Corinthians. Tem que ter, porque isso aí é uma coisa para se estudar. Olha agora, o cara não dá um chute. Pode machucar Garro, pode machucar Memphis, pode machucar Yuri Alberto, ele continua no banco. Não entra no time. Quando entra, faz jogadas assim, a conta-gotas. Uma jogada hoje, aí os caras, nossa, como joga, olha o domínio do Coronado, e não acontece nada. E agora o Corinthians deve 10 milhões pro staff dele. E deve 8, né? Quanto deve pro Memphis? 6. 6 pro Memphis. 10 pro Coronado. E aí não são só esses dois, né? Tem o Matias Rojas, já, que é 40 milhões. Daqui a pouco vai começar a aparecer os caras. E o Memphis, gente, alguém acreditou sinceramente mesmo, de verdade, que ele tinha incorporado o espírito corintiano? Ele foi Inicialmente ele foi na quebrada, ele foi ali, todo mundo acreditou, eu também achei muito legal, falei, pô, o cara tá se esforçando, tal, Cara, aí com o passar do tempo você vai vendo que é tudo estratégia de staff, estratégia de marketing, é uma estratégia, sabe? Tudo tem estratégia hoje, infelizmente, até na vida as pessoas usam estratégia. Né? Coisa que era só para competição, hoje no dia a dia as pessoas usam estratégias e estratégias podem ser paralelamente, em alguns momentos, ser comparadas à manipulação, né? Sim. Então eu acho que o Memphis deu uma manipulada na questão do Corinthians muito grande. Aí você vai colocar no pacote, cara, o cara ganhou o Campeonato Paulista, beleza, o cara deu um título paulista, deu o título junto com os outros jogadores, não é que ele foi o cara. Ele jogou bem, razoavelmente bem, o Corinthians foi campeão paulista. Mas e aí? E depois do Campeonato Paulista? Não jogou nada. Nada. E quando é fora de casa, se ele puder não ir, ele não vai. E quando ele foi, não pegou na bola em nenhum lugar quando jogou fora da casa do Corinthians. Aí coincide agora com essa cobrança dos 6 milhões e talvez eu não volte. Cara, não é que talvez ele não volte, ele já não estava aqui. É isso. Espiritualmente. Ele estava aí fisicamente, para lá, para cá, sabe? Então, vou só repetir para não criar dúvidas, para não dar duplo sentido. Tem que pagar. O Corinthians deve, o Corinthians tem que pagar. O Corinthians está devendo pro cara, o cara tem todo o direito de cobrar. Não estou tirando o direito do Memphis, não, de cobrança. Mas quem fez esses contratos tem que explicar publicamente por que fez esse contrato. Esse, Coronado e mais alguns. O do Diego Palacios. Diego Palacios não jogou até agora, gente. Ou alguém esqueceu disso? Ninguém fala nisso, né? Ninguém fala. Ninguém explicou do Corinthians como você contratou um jogador com problema do joelho, deve pagar muito bem, porque ele era da seleção do Equador, veio dos Estados Unidos e não jogou. Porque está machucado até hoje. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, um breve intervalo. Então você que está aqui
O atacante Memphis Depay não é o único jogador do Corinthians com valores a receber do clube. Além do holandês, que notificou a diretoria por uma dívida de cerca de 6,1 milhões, há mais atletas que são credores do timão. Os salários do elenco estão em dia, mas existem pendências com boa parte do elenco relacionadas a luvas, premiações e direitos de imagem. Em relação a este último item, o Corinthians não reconhece qualquer dívida. Segundo o clube, só não receberam direitos de imagem os atletas que não apresentaram nota fiscal em conformidade. A nova diretoria, comandada por Osmar Stabile, vetou qualquer pagamento sem apresentação das faturas. O Timão não apresenta balancete financeiro desde fevereiro deste ano. No último documento apresentado, consta um passivo de 110 milhões com direitos de imagem. Embora reconheça estes valores em aberto, o Corinthians minimiza a questão e afirma que esta é uma realidade não apenas do clube, mas de boa parte do mercado do futebol brasileiro. A diretoria alvinegra tenta contornar essas dívidas mantendo um diálogo aberto com os atletas. As conversas são conduzidas principalmente pelo diretor executivo Fabinho Soldado. É importante a gente olhar para todo o cenário do futebol brasileiro. Os clubes daqui passam por grandes dificuldades. Não quero citar equipes, mas não é só o Corinthians que tem dificuldades e as dificuldades não são tratadas de uma forma velada. Elas são expostas diariamente. Todo mundo sabe da luta que nós temos aqui. Dentro disso, é claro que existem algumas situações que estão em aberto, mas todas elas sempre foram conversadas e sempre foram bem administradas, ponderou o dirigente em entrevista ao GE. Além de bônus por vitórias, esta em atraso, o bicho pelo título do Campeonato Paulista, conquistado há 3 meses. Sobre as premiações que estavam atrasadas, tivemos conversas com os atletas, com o Fabinho Soldado e com o departamento financeiro para que se acertasse, afirmou o presidente afastado Augusto Melo. O Corinthians enfrenta problemas de fluxo de caixa e constantemente atrasa pagamentos a fornecedores por falta de recursos. Ao tomar posse, a nova diretoria do clube afirmou ter 30 milhões a pagar no curto prazo e correu para buscar dinheiro e rolar a dívida. Neste sentido, a renovação de contrato com a Nike deve representar um respiro ao Timão. Ainda neste ano, a empresa norte-americana pagará a primeira de 3 parcelas do adiantamento financeiro previsto em contrato. O valor é mantido em sigilo, mas gira em torno de 80 milhões.